Muito bem, vamos continuar aqui a nossa aula introdutória ao cálculo das integrais. Como nós vimos, a integral é a soma de incrementos infinitesimais tentando recuperar valores de funções. E eu vou dar mais alguns exemplos, né? Eu mostrei para vocês o princípio, falei um pouquinho do que é a integral definida e indefinida. Agora eu queria fazer mais alguns exemplos. Vamos considerar esse exemplo. Nós vimos que a propriedade da integral, que a integral da soma é a soma das integrais. Então eu quero calcular agora qual é a função, né, cuja derivada dá isso. Esse é o espírito da integral indefinida, aquela que não aparece valores aqui. Tá certo? Então primeiro eu aplico aqui a propriedade que diz que quando eu tenho soma de termos, eu tenho a soma das integrais. Então eu tenho integral de x dx mais integral de x quadrado dx, mais integral de 1/3 x à quinta dx. E eu também falei para vocês que quando tem uma constante aqui, ela pula para fora. Então, essa aqui é a integral de x dx, aqui é como se fosse x elevado a 1, e nós aprendemos que a integral de x elevado a n é x elevado a n é 1 sobre n mais 1, x elevado a n mais 1. Então isso aqui é 1/2, né, porque é 1 mais 1, x ao quadrado. Mais, esse aqui, o expoente é 2, então fica 1 sobre 2 mais 1, que é 3, x elevado ao cubo. Mais 1/3, fica aqui para fora, que é constante, vezes 1 dividido por 5 mais 1, que é 6, x elevado a 6. Ou seja, o valor dessa integração, a função integral para isso, é exatamente o quê? É meio de x ao quadrado mais 1/3 de x ao cubo mais 1/18 de x elevado à sexta. Esse é o valor da integral. Se eu tomar a derivada disso, eu obtenho o integrando aqui. Né? O 2 cai aqui, cancela, dá x. O 3 cai aqui, dá x quadrado. E o 6 cai aqui, dá 1/3 de x à quinta. É assim que a gente faz as integrais. Tá certo? Esse é um exemplo interessante, né? Muito matemático no momento, mas já já nós vamos ser capazes de poder elaborar alguns exemplos um pouco mais instruídos. Muito bem. Obviamente que existem muitas funções para a gente calcular a integral, tá certo? Existem muitas funções, todas elas são tabeladas, mas normalmente no curso que nós vamos trabalhar com vocês, a gente usa integrais que são mais simples, né? E a integral tem uma coisa importante que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Ela é boa para somar coisas pequenas, né? Então quando eu quero formar um volume de alguma coisa, eu considero pequenas porções daquela coisa e somo tudo, faço uma integral e tenho o volume completo. Ou quando eu vou calcular certas grandezas físicas, eu considero uma porção do sistema pequenininha e depois eu somo, calculando, integrando e calculando a contribuição total do sistema. Para isso o cálculo integral é muito bom. Aliás, é para isso que ele foi inventado, para poder lidar com uma porçãozinha pequenininha e somar formando o todo. Mas nós queremos ver agora, da mesma maneira que a gente fez com as derivadas, nós queremos fazer as interpretações, né? Porque toda maneira, da mesma forma que as derivadas tinham algumas interpretações geométricas, né? Lembre-se que a derivada, a interpretação geométrica da derivada é a reta, né? O coeficiente angular da reta tangente que passa a curva no ponto considerado. E tinha também a interpretação cinemática, que é relacionada com a taxa de variação. Então, se eu estivesse expressando o espaço, tempo, a derivada me daria a velocidade. Então vamos ver o que a integral dá. Quais são as interpretações da integral. Para entender aqui um pouco a interpretação geométrica da integral, nós vamos considerar o seguinte, vamos considerar a representação de uma função. Então aqui eu tenho uma função f de x,
aqui eu tenho o eixo x, e eu tenho aqui uma função, ela está aqui. Não é? E eu quero, na verdade, interpretar o que é a integral de f de x dx. Então, eu vou pegar um ponto aqui qualquer, estou num ponto x qualquer. Nesse ponto, a função tem um valor, não é verdade? Nesse ponto, a função tem um valor aqui. E o que eu estou fazendo aqui no integrando, nessa parte aqui, eu estou pegando o valor da função, multiplicando por uma porção muito pequena, que eu vou chamar de dx. Estou multiplicando por um intervalo muito pequenininho de coordenada, não é isso? Então, o que esse termo representa, na verdade, é essa fatiazinha aqui, ó. Eu peguei essa fatiazinha aqui e multipliquei a base, que é um dx, não é isso? É um incremento pequenininho na coordenada x, multipliquei pelo valor da função. Aqui está o valor da função nesse ponto específico, x. Esse é um ponto genérico x. Este é o eixo das coordenadas x, né? Então, esse é um ponto específico, x. Isso aqui é uma área, não é? E ao realizar a integral, eu estou pegando essa porção, estou pegando a porção vizinha, estou pegando a porção vizinha dela, estou pegando a outra porção vizinha, as anteriores, estou somando tudo. Então, quando eu faço a integral indo de um ponto x0 a um ponto, vamos chamar de A e B, A até B, quando eu vou de A a B, eu estou, na verdade, somando pequenas fatias. E estou pegando, quando eu somo essas pequenas fatias, eu estou exatamente calculando a área sobre a curva. Não estou? Porque eu pego o valor da função, multiplico por dx, aí eu somo sobre todos os possíveis dx, indo desde A até B. Então, a integral de uma função de A até B é exatamente igual à área sob a função, ou sob a curva que representa a função, de A até B. Obviamente que eu não posso fazer indefinido aí, porque a área tem que ir de um ponto a outro. A área intrinsecamente envolve delinear os limites dela, né? Então, essa é a chamada interpretação geométrica da integral. Quando eu tenho uma função e eu quero saber a área, eu faço a integral. A integral, ela corresponde à área. Essa é uma interpretação geométrica importante. E, aliás, ela é uma operação matemática que me permite calcular área sobre curvas e, portanto, me permite calcular áreas de determinadas figuras geométricas. Então, vamos pegar alguns exemplos aí para a gente ver, né, como isso funciona. O primeiro exemplo que eu vou pegar aqui, né, é uma função linear. Imagine que eu tenho aqui uma função f de x igual a ax, uma função linear. Na verdade, para ser mais fácil ainda, eu vou pegar uma função f de x igual a x, aquela que corta exatamente aqui no meio o primeiro quadrante. E eu quero agora calcular a integral de 0 até 1 de f de x dx. Isso vai dar um valor agora, e esse valor deve ser, né, se esse ponto aqui é o ponto 0 e esse ponto é o ponto 1, então o que a integral vai me dar é essa área aqui. Essa é a interpretação geométrica. Então a integral de 0 a 1 de f de x dx, que aliás eu vou fazer um pouco maior, então aqui eu tenho um f de x igual a x. E eu estou calculando a integral de 0 a 1 de x dx. Isso vai ser igual, eu já sei quanto vale a integral de x, vale meio de x quadrado. Mas agora eu tenho que fazer entre os limites de 0 a 1, e portanto isso é igual
a meio aplicado no ponto x ao quadrado igual a 1, que é 1, menos aplicado no ponto 0, que é 0. Portanto, isso aqui é igual a meio. Então, a área dessa figura é meio. E nós sabemos que é meio mesmo, porque se eu pegar o valor da função aqui no ponto 1, ele é 1 também, e a área desse triângulo é a base, que é 1, vezes a altura, que é 1, dividido por 2, portanto dá meio. Então, essa é a realização da área aqui. Vamos pegar outro exemplo. Pegar um exemplo um pouco mais complicado. Aliás, vamos dizer assim, temos um desafio. Temos aqui uma curva que é raiz de x, é uma parábola, né? Não a parábola assim, mas a parábola assim, né? E aqui é o f de x, aqui é o x, e eu pergunto para vocês, me calcule, aqui é o ponto 0, aqui é o ponto 1. Eu quero saber qual é a área sobre essa curva de 0 a 1. Então, nós queremos saber qual é a área da curva. Qual é essa área aqui, ó, sobre a parábola. Não é tão trivial calcular a área sobre uma parábola, é? Se fosse um quadrado, um retângulo, se fosse um trapézio, mas uma parábola, como que eu calculo? Pois bem, nós já aprendemos a calcular. A área sobre essa curva é a integral que vai de 0 a 1 dos limites de raiz de x dx. Porque isso significa pegar a função em cada ponto, pegar aquelas pequenas fatiazinhas, como eu fiz, e somar essas fatiazinhas, indo desde aqui até aqui. Quando eu somar tudo isso, eu tenho a área total, não é verdade? Porque somar a área desse objeto, eu posso dividir em fatias e ir somando essa área com essa, com todas, que é o que a integral faz bem. Então, quanto vale essa integral? Bom, isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 a 1. Esse é o símbolo da integral, né? Que em geral eu gosto de colocar aqui em cima, quando nós estamos dando integral. Ele é de 0 a 1 de x elevado a meio dx. E a integral de x elevado a meio nós acabamos de ver que dá 1 sobre 3 meios, x elevado a 3 meios, que é igual entre 0 e 1, que agora ela é definida, né? Entre 0 e 1, então eu tenho, isso vai ser igual a, isso aqui dá 2 terços, então é 2 terços, x elevado a 3 meios no ponto 1 é 1, e no ponto 0 é 0, então o 0 não entra, então isso aqui é 2 terços. Essa área aqui vale 2 terços. Interessante. Talvez eu não tivesse outra forma de calcular essa área tão facilmente quanto usando a interpretação geométrica da integral. Essa interpretação geométrica ela é muito poderosa, porque nós vamos ver que tem grandezas físicas que são representadas no gráfico e que a integral dela determina outra grandeza física, e aí nós podemos, obviamente, determinar essa grandeza física dessa forma. Deixa eu fazer mais um exemplo da interpretação geométrica da integral aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês entenderam como é a interpretação geométrica da integral, né? Soma de pequenas fatias formando a área, tá certo? E o exemplo que eu quero fazer é assim, imagine que eu tenho aqui a função trigonométrica cosseno de x. De 0 até o ponto π sobre 2. Todo mundo se lembra que ela faz assim. Não é? E eu quero saber essa área aqui. Então, ela é integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de x dx. Porque para calcular a área, eu divido em pequenas fatias e vou somando tudo. Isso é o que a integral faz. E somo de onde? De 0 até, da fatia que vai desde 0 até π sobre 2. É isso que eu faço. É isso que a integral significa. E nós vimos que a integral do cosseno é o quê? Nós vimos que a integral do cosseno é o seno. Portanto, isso é seno de x entre o ponto 0 e π sobre 2. Isso é igual seno no ponto π sobre 2 menos seno no ponto 0.
Só que seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Então, o valor dessa área aqui é 1. 1 que unidade? Bom, aqui eu estou expressando a área em adimensional, né? Sem unidades, porque eu não estou pondo unidade nos eixos, nada disso. Tá certo? Mas esse é o valor numérico daquela área. Deixa eu fazer um exemplo um pouco mais salgado, né? Todo mundo sabe qual é o volume de uma esfera, não sabe? Qual que é o volume de uma esfera? Todo mundo sabe. Qual que é? Bom, quem não sabe vai aprender. Porque nós vamos fazer um exemplo agora, que é o cálculo do volume da esfera. Como que será que se calculou primeiro o volume da esfera, né? Parece tão simples calcular o volume de uma esfera. Tem uma esfera aqui. Lembre-se que ela é esfera, né? E eu quero calcular o volume dela. Ela tem um raio R. E eu quero calcular o volume dessa esfera. Lembre-se que ela é esfera, ela é tridimensional, uma bola, né? Maciça. Como que eu vou calcular? Bom, deixa eu explicar para você como que você vai calcular. Eu não sei calcular o volume da esfera, mas eu sei calcular o volume de um cilindro, não sei? Então eu vou imaginar um cilindrinho. Vou imaginar um cilindro, mas um cilindro bem pequenininho aqui, né? Ele tem aqui um raio X, vou chamar de X, esse raio. E ele tem aqui uma pequena espessura que eu vou chamar de dy. Qual que é o volume? Claro que como a espessura é muito pequenininha, o volume eu vou chamar de dv, porque ele deve dar um volume pequenininho. É um infinitésimo de volume. Ele é π vezes x quadrado, não é? Que é a área da base, vezes a altura, que é dy. Então, se eu fizer isso, eu estou calculando o volume de um pequeno cilindrinho, cuja altura é dy e cujo raio é x. E por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu vou pegar essa esfera e vou falar assim, bom, para calcular o volume dessa esfera, eu posso chegar aqui numa certa posição e cortar uma pequena fatiazinha. Lembra que quando eu corto uma fatiazinha de uma esfera, eu obtenho algo que parece esse meu disco. Só que aqui, né, o x, quem que é o x? Então eu cortei essa pequena fatiazinha aqui. Estou dizendo para você que essa fatiazinha aqui está localizada, né, ela está aqui numa posição y. Então eu vou chamar a altura, a localização de onde está essa pequena fatiazinha de y. E o raio dela, que é daqui até aqui, eu vou chamar de x. Certo? Então, eu peguei uma fatiazinha. Você já percebe que se eu pegar uma fatiazinha aqui em cima, outra mais abaixo, outra mais abaixo, outra mais abaixo, cada uma vai ter um volume dado por isso. Não é? Onde a espessura aqui da minha fatiazinha é o dy. Se eu conseguir calcular o volume de cada uma e somar todos os volumes, eu formo quem? O volume da esfera. Não é verdade? Onde para essa fatiazinha aqui, que é um disco, lembra que é uma esfera, eu cortei uma fatiazinha, eu obtive um disco dessa forma. O volume dessa fatiazinha é dado por isso. Né? A espessura é dy, ela está localizada na posição y. Então, y é a posição dela. Para eu somar a esfera toda, obviamente que eu sou esperto, eu sei que um hemisfério é igual ao outro, portanto, eu vou definir aqui um eixo y e vou dizer o seguinte, se eu somar todas as fatiazinhas indo de 0, y igual a 0, até y igual a r, que é o raio, se eu somar tudo isso, multiplicar por 2, eu tenho o volume da esfera toda. Porque eu sei que embaixo e em cima é igual, então é 2 vezes. Mas vamos lembrar aqui, o raio, se eu pegar desse ponto até esse, é o raio. Então a relação de x com y com raio é um triângulo retângulo, não é? Ó.
O x é o tamanho, é o raio desse disco. O y é a posição dele com relação ao centro da esfera, que é essa distância aqui. E o raio é o raio, né? Desse ponto até esse é o raio, porque essa é a definição de raio. Então eu tenho aqui que y² mais x² é igual a r². Pitágoras, não é verdade? Que por acaso é a equação também do círculo. Muito bem. E agora? Bom, agora, professor, veja bem, o seu x² ali, ao invés de ser x², ele é em cada ponto r² menos y², não é? Esse x² aqui, ele pode ser expresso em termos de y e r. Portanto, o volume que você disse que é o volume dessa pequena bolachinha, ele é igual a π vezes r² menos y², que é no lugar do x², eu pus isso. dy, que é a espessura aqui da bolacha. E o volume total? O volume total é a soma ou integral de todos os pequenos volumes, indo de y igual a 0 até r. Não é isso? E isso aqui é uma função de y. Então, isso aqui é a integral de 0 a r de π vezes r² menos y² dy. Se eu souber fazer essa integral, eu calculei o volume da esfera. E eu vou fazer essa integral. Por quê? É uma integral de potências que eu sei fazer. É trivial, não é? Então eu vou fazer essa integral. Então eu vou pegar agora, com a sua permissão, vou apagar aqui a minha esfera. Vou repetir aqui em cima que o volume da esfera que eu cheguei, utilizando o cálculo integral, é a integral de 0 até r de π vezes r² menos y² dy. É uma integral. Se eu souber... duas vezes, né? Por que duas vezes? Não podemos esquecer duas vezes aqui. Porque de 0, eu estou considerando apenas o hemisfério de cima. E eu falei para vocês que o hemisfério, o volume total é duas vezes, né, o hemisfério de cima. Então, e quem que é isso aqui? Eu uso agora as propriedades da integral. Isso aqui é constante, constante. No lugar da diferença da integral, fica a integral da integral da diferença, fica a diferença da integral. Então, isso é 2 vezes π, que sai para fora, vezes a integral de 0 a r de r² dy, menos 2 vezes π, vezes a integral de 0 a r de y² dy. Aqui no caso, y é a espessura da bolachinha lá que eu estou somando tudo. Então isso vai ser igual a 2π. O r também é uma constante. E a integral de 1 é como se fosse y elevado a 0, não é? Então isso aqui é igual a integral de 0 a r de y elevado a 0, porque y elevado a 0 é 1. dy menos 2π integral de 0 a r de y² dy. Isso aqui é a integral de uma potência, portanto é 0 mais 1. Então isso aqui fica igual a 2π r² dividido por 1 vezes y entre os pontos 0 e r, menos 2π integral de y², nós acabamos de aprender que é 1/3 de y ao cubo, de 0 a r. Tá certo? Apliquei as regrinhas de integral. Isso aqui é igual a y no ponto r é r, y no ponto 0 é 0. Então isso aqui fica 2π vezes r ao quadrado vezes r, que é r ao cubo, menos 2π vezes 1/3 vezes no ponto y igual a r, que é r ao cubo, menos no ponto 0, que é 0. Então isso aqui é o valor. E isso aqui você sabe fazer essa conta para me dizer quanto dá. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então isso aqui é exatamente 4/3 de π vezes r ao cubo. R ao cubo. Que, como vocês se lembravam,
é o volume da esfera. Então, na verdade, usando o cálculo integral e dividindo em pequenas porções, como vocês viram o exemplo que eu dei, eu consigo calcular o volume de qualquer figura. E isso é muito importante em ciência, porque nem todos os objetos, nem todos os corpos são perfeitamente irregulares. A maioria deles, aliás, não são. Não é? E aí eu preciso utilizar, dividir em pequenas porções para calcular o volume. Divido em pequenas porções que se parecem com algo que eu sei o volume, e aí eu somo todos. E o processo de somar tudo é o processo da integração. Então, um exemplo, um pouquinho longo o exemplo, mas serve para ilustrar vocês, né, do valor da integral. Esse valor é um valor importante. Certo? Muito bem. Essa é a interpretação geométrica da integral. Ou ela é soma de pequenas porções de áreas, formando a área sobre a figura, ou ela é uma soma sobre pequenas porções de volumes, formando o volume total e assim por diante. O importante é que integral é uma soma, tá certo? Mas essa não é a única interpretação da integral. Existe uma outra interpretação, assim como a derivada. Existe a chamada interpretação cinética ou cinemática. E obviamente que a interpretação cinemática advém do fato de que ela é bem aplicada na mecânica. Tá certo? Então, imagine que eu tenho um corpo que desenvolve uma certa trajetória. Esse corpo vai de um ponto a outro. E o que acontece? A distância percorrida por esse objeto num determinado intervalinho de tempo, não é? Um determinado intervalo de tempo. A distância percorrida é a velocidade que o corpo tem naquele instante, vezes uma pequena variação de tempo nesse instante. Aqui é o tempo, né? Então o corpo está desenvolvendo aqui uma velocidade. Então, o espaço percorrido durante um intervalo de tempo pequenininho é o produto da velocidade pelo intervalo de tempo. E a distância total percorrida? Bom, a distância total percorrida pelo corpo é a soma de todas as pequenas distâncias desse trajeto. Portanto, ela é a integral do instante inicial até um instante considerado da velocidade vezes o tempo. Então, eu somo. Se eu somar todas as pequenas porções, né? Então, aqui o corpo saiu num certo T0 e chegou até um certo instante T e eu quero saber quanto ele andou. Eu vou lá, divido o meu percurso em pequenas porções e olho quanto que ele andou em intervalos de tempo infinitesimais. Em cada intervalo de tempo ele se deslocou, obviamente que eu estou imaginando um movimento unidimensional, né, para ficar mais simples. Em cada pequena porção do meu trajeto, o corpo andou um certo dx. E se eu quiser saber o quanto que ele andou no todo, eu tenho que somar todos esses dx. E somando todos esses dx é como integrar a velocidade do corpo no tempo. Por isso que a gente diz que quando eu tenho um gráfico da velocidade versus o tempo, né, eu tenho um gráfico, eu represento a velocidade do corpo como função do tempo, a área sobre a curva entre dois determinados instantes, a área sobre a curva, me dá a distância percorrida. E a razão disso é porque eu dividi, né, o percurso, o desenrolar do movimento, eu dividi em pequenos intervalos de tempo, olhei o que aconteceu em cada intervalinho e somei todos. É isso que eu fiz. Eu peguei cada pequeno intervalinho de tempo, fui lá e calculei quanto que o corpo se deslocou. Somei todos, tenho a distância total percorrida. Essa é a interpretação cinemática da integral. Não é verdade? E a integral permite calcular coisas interessantes.
Nós temos alguns exemplos que vocês aprenderam já com o professor Gil. Um exemplo que eu sei que todo mundo gosta é o exemplo do movimento uniformemente variado, onde a aceleração é uma constante. E nesse caso, você aprendeu que a velocidade do corpo ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, não aprendeu? É uma função linear com a velocidade. E eu queria agora calcular qual é a distância percorrida no movimento uniforme. Aqui está a distância percorrida. Então, basta eu pegar aqui para o movimento uniforme, dizer que se o movimento começou num tempo t0 e progrediu até um instante t, se eu colocar aqui v0 mais a vezes t dt, eu tenho o deslocamento do corpo. Isso é igual a essa integral aí, né? Essa integral. Lembre que a aceleração é constante, portanto, ΔS, nesse exemplo que nós estamos considerando, é igual à integral de t0 até um certo t de v0 dt, que é a integral de uma constante, mais a integral do t0 até o t, de quem? De a vezes t dt. A integral da constante, a constante sai para fora, a integral de 1 é o t, portanto isso aqui é igual a v0 vezes t, entre o ponto t e t0 é t menos t0, mais a vezes a integral de t é meio de t quadrado entre os pontos t e t0, então é t menos t0 ao quadrado. Tá certo? Se eu fizer t0 igual a 0, que normalmente chamo lá a origem, né? Então eu tenho, esse é o espaço percorrido, e se eu fizer t0 igual a 0, você tem a famosa relação da distância percorrida do movimento uniformemente variado, que diz que a posição é a posição, aqui é em uma dimensão, vamos chamar de x, né? Então é igual a x, é igual a x0, porque isso aqui na verdade é s menos s0, aqui vai ser x menos x0, né? E eu estou fazendo t0 igual a 0, só para simplificar, mais v0t mais meio de at quadrado, que é a nossa expressão para a distância percorrida no movimento uniformemente variado, obtida através de uma integração da velocidade. Tá certo? Eu obtive isso através da integração da velocidade. Eu descobri que a velocidade varia linearmente com a aceleração, porque essa é a definição do movimento uniformemente variado, é aquele onde, em intervalos de tempos iguais, a velocidade varia quantidades iguais, para determinar essa expressão. Essa é a interpretação cinemática da integral e, obviamente, teríamos outras interpretações cinemáticas para fazer relacionado com isso. Eu mostrei aqui para vocês o percurso na velocidade, mas tem uma coisa interessante para fazer, que é com relação à aceleração. E vamos imaginar aqui, né, ainda na interpretação cinemática, que eu tenho um corpo que tem uma aceleração que não é constante, ela varia no tempo. Então agora eu vou olhar aqui, né, o que acontece num intervalo de tempo ΔT com a velocidade. Nesse intervalo de tempo dt, a velocidade varia de dv e o dv é a de t dt. Porque, por definição, a variação da velocidade com o tempo é a aceleração. E, novamente, eu posso mostrar para vocês que fazendo a integral disso aqui, né? A integral de dv é v. Então, a velocidade como função do tempo é igual à integral de um instante inicial até um instante de tempo da aceleração dt. Isso me permite, a integral da aceleração
é a velocidade. Da mesma maneira que a velocidade é a derivada, né? Desculpe, a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, olha um exemplo aqui que seria difícil calcular. Imagine que a aceleração de um corpo varia no tempo, não é mais constante, e eu vou tomar um exemplo simples aqui, que ela varia, ela é um A0, uma constante, vezes t sobre tal. Ela varia linearmente com o tempo. Aí eu pergunto para vocês assim, como que varia a velocidade com o tempo desse objeto, desse corpo? Você vem aqui e faz a integral. Então, a velocidade do corpo vai ser igual à integral de 0 a t, vamos imaginar aqui em 0, ele saiu do repouso, né? Então eu estou partindo do repouso, vezes A0, t sobre tal, dt. Isso é constante, então isso fica A0 sobre tal, vezes a integral de t dt. E a integral de t dt é meio de t quadrado, entre o ponto 0 e t. Portanto, em t igual a 0, a velocidade é 0, porque eu falei para a gente assumir, né, que v de t igual a 0 era igual a 0. Falei para a gente assumir isso. Senão eu teria que colocar aqui um v0, como eu fiz com a função f de x0 lá. Então eu tenho agora como que a velocidade varia, com o tempo. E eu poderia até fazer agora com a velocidade, sabendo a velocidade, como a velocidade varia no tempo, eu poderia calcular como que a posição varia no tempo para esse corpo. Então, sabendo que v de t é igual a A0 sobre tal vezes t quadrado sobre 2, eu poderia calcular quem que é x de t, sabendo que em t igual a 0 ele também estava na origem, para não complicar. Então, x de t nós já vimos, é a integral de 0 até t da velocidade de t dt. Portanto, para esse movimento específico, complicado, onde a aceleração está crescendo com o tempo, né, eu teria que isso vai dar integral de 0 a t, de A0 sobre tal, que tudo é constante aqui, tá certo? Dividido por 2 vezes t quadrado dt. Isso me dá que x de t, a posição do corpo, como função do... vai dar o A0 sobre 2 tal, que é tudo constante, vezes a integral de 0 a t de t quadrado dt. A integral de t quadrado é 1/3 de t ao cubo, entre o ponto 0 e t, então fica t ao cubo, menos no ponto 0, que é 0, então fica aqui a posição do corpo é igual a A0 sobre 2 tal, vezes 1/3 de t ao cubo. Então a posição desse corpo cresce com t ao cubo, tá certo? Então, o cálculo da integral, o cálculo da derivada é muito importante e me permite determinar qualquer que seja a aceleração, não precisa ser um movimento só com aceleração constante, um movimento com aceleração qualquer que você queira, exponencial, qualquer coisa, raiz quadrada, qualquer coisa, você pode recuperar as outras funções cinemáticas, né? A velocidade e a posição. Então, a interpretação cinemática da integral, ela é muito importante. E eu queria terminar a aula fazendo aqui um quadro resumo das grandezas cinemáticas, porque elas são muito importantes na física, né? Aliás, a mecânica não pode viver sem posição, velocidade e aceleração. E eu queria fazer um quadro aqui, assim, ó, x de t, que é a posição, v de t, que é a velocidade, e a de t, que é a aceleração. Então, são as três grandezas principais da cinemática. E eu, na verdade, sabendo a posição como função do tempo, eu posso tomar a derivada com relação ao tempo, né? Então, a derivada da posição com relação ao tempo me dá a velocidade. Sabendo a velocidade como função do tempo, eu posso novamente tomar a derivada da velocidade com relação ao tempo e obtenho a aceleração. Mas agora eu posso fazer o caminho inverso.
graças ao cálculo integral, eu posso fazer o caminho inverso. Conhecendo a aceleração, eu posso fazer a integral da aceleração e obter a velocidade. E eu posso, conhecendo a velocidade, fazer novamente a integração da velocidade no tempo e obter a posição em cada instante de tempo. Esse quadro aqui é um quadro importante e mostra para nós as aplicações da derivada e da integral na mecânica, tá certo? O que a gente vai fazer quando aprender dinâmica é, sabendo o movimento, sabendo posição como função do tempo ou velocidade, tentar determinar a força que agiu sobre o corpo. E a força que agiu sobre o corpo exige o conhecimento da aceleração. Então eu venho aqui, determino a aceleração, multiplico pela massa, tenho. Mas às vezes eu tenho a força que age sobre o corpo, portanto eu tenho a aceleração do objeto, pela lei de Newton. E eu tenho que voltar e recuperar quem é a velocidade que ele vai, qual é a velocidade que ele vai desenvolver e em que posição ele estará em cada instante de tempo. Obviamente que aqui assume-se que ele em algum lugar tem que ter uma posição inicial, tem que ter uma velocidade inicial e tem que ter uma aceleração inicial se ela é dada lá no início. Muito bem, então a gente fechou mais ou menos as aplicações das derivadas integrais. São ferramentas matemáticas extremamente úteis para a gente lidar com o problema das variações das grandezas físicas, né? Sem elas é difícil a gente calcular, a gente lidar, a gente trabalhar com essas grandezas. Se você exercitar um pouquinho, você vai realizar derivadas integrais como quem realiza soma, como quem realiza multiplicação, como quem realiza divisão. Muito bem. Isso tudo não fecha as aplicações, porque às vezes nós temos um compromisso entre as variações de uma grandeza. E isso gera equações que são as chamadas equações diferenciais. São equações que ao invés de envolver incógnita, x ao quadrado, não, envolve derivadas e eu tenho que descobrir a função. E isso será o tema que eu vou abordar nas próximas aulas, fazendo alguns exemplos que combina derivadas com integrais para a gente resolver equações que procuram determinar determinadas funções que representam grandezas físicas, grandezas da natureza para a gente. Até lá!